Revalida 2013, questão 10. Mulher com 23 anos de idade, primigesta, idade gestacional de 30 semanas, vem à quarta consulta de pré-natal. Não relata nenhuma queixa. Ao exame clínico apresenta pressão arterial 140/90 em decúbito lateral esquerdo. Pulso 80 batimentos por minuto, altura uterina 31 cm e frequência cardíaca fetal 140 batimentos por minuto. Traz exame de proteinúria de 24 horas com valor de 412 mg. Hemograma apresentando contagem de plaquetas de 220.000. No cartão da gestante estão anotadas as seguintes medidas da pressão arterial registradas nas consultas anteriores: 110/70, 120/70 e 140/100. Portanto, a pressão arterial foi aumentando ao longo do pré-natal. Pergunta: qual o diagnóstico correto? Portanto, nessa questão a gente precisa saber o diagnóstico dessa paciente. Diagnóstico diferencial. De acordo com as alternativas, pré-eclâmpsia leve, pré-eclâmpsia grave, eminência de eclâmpsia, hipertensão gestacional, hipertensão arterial crônica. Ok, no exame clínico, só para relembrar, PA 140/90, o pulso 80, frequência cardíaca fetal 140, exame de proteinúria de 24 horas 412 mg, ou seja, 0,4 gramas. Plaquetas 220.000, histórico de medidas de PA 110/70, 120/70 e 140/100. Ok, então vamos ver um pouco sobre cada uma das alternativas. A primeira, pré-eclâmpsia leve, hipertensão abaixo de 160/110, em pelo menos 2 aferições que acontecem após a 20ª semana de gestação em paciente que nunca apresentou manifestação hipertensiva, exceção para a mole datiforme, que pode cursar com pré-eclâmpsia antes da 20ª semana. Acompanha-se de proteinúria entre 300 mg e 2 gramas em 24 horas. Pré-eclâmpsia grave. Para que caracterizemos o quadro grave, devemos observar, além da definição anterior, alguns sinais, sintomas e alterações laboratoriais abaixo descritos. Pressão arterial igual ou maior a 160/110, proteinúria igual ou maior a 2 gramas, creatinina sérica acima de 1,2, cefaleia persistente e ou dor epigástrica e ou distúrbios visuais. Alterações do comportamento habitual, anasarca, sinais de anemia microangiopática e ou elevação das enzimas hepáticas. Plaquetopenia menor que 100.000. Eclâmpsia. Crise convulsiva de características tônico-clônicas que pode aparecer em gestantes ou puerperas, sendo precedida pelo agravamento do quadro hipertensivo por sintomas próprios da eminência de eclâmpsia, cefaleia, diplopia, visão turva, escotomas, epigaustralgia, dor em hipocôndrio direito. Portanto, trata-se de complicação que pode ser prevenida pelo clínico, acompanhada frequentemente por alterações funcionais do sistema cardiovascular, sistema nervoso central, rins e fígado. Acomete o último trimestre e ou puerpério imediato, com raros episódios nos primeiros trimestres e no puerpério tardio. As convulsões iniciam-se em torno da boca, com contrações faciais que evoluem para a contração rígida e generalizada de todos os músculos do corpo, acompanhada de breve parada respiratória. Após 20 segundos, inicia-se movimentos tônicos e clônicos de toda a musculatura com abertura e fechamento da mandíbula, flexão e extensão dos membros. O episódio dura 1 minuto e regride espontaneamente. A repetição dessas convulsões leva ao coma e à morte. Ao recuperar a consciência, a paciente não tem lembrança de nada que aconteceu durante o coma. Não devemos afastar a possibilidade dos acidentes hemorrágicos encefálicos. Ok, eminência de eclâmpsia. Alguns sinais: visão turva, diplopia, escotomas, cefaleia, tontura e perda de consciência. O que é hipertensão gestacional? A hipertensão é o problema de saúde mais comum nas grávidas, estando presente em cerca de 10 a 15% das gestantes. Uma grávida pode ter hipertensão na gravidez, seja porque já era hipertensa antes de engravidar ou porque desenvolveu hipertensão arterial durante a gestação. Quando o quadro de hipertensão surge somente após a 20ª semana da gestação em uma mulher que não era previamente hipertensa, nós classificamos-la como hipertensão gestacional. Uma vez que ela surge, a hipertensão gestacional costuma permanecer pelo resto da gravidez, mas tende a desaparecer dentro das 12 primeiras semanas após o parto.
Apesar desta forma de hipertensão poder aparecer a partir da 20ª semana de gestação, a grande maioria dos casos só surge bem no finalzinho da gravidez, já no terceiro trimestre. A hipertensão gestacional é uma hipertensão exclusiva da gravidez, desaparecendo na maioria dos casos espontaneamente em até 1 ou 2 semanas após o parto. Se até a 12ª semana após o parto a hipertensão não desaparecer, a paciente passa a ser considerada como portadora de hipertensão arterial crônica. A não resolução espontânea da hipertensão ocorre em cerca de 15% dos casos. A hipertensão gestacional é um fator de risco para o desenvolvimento futuro da hipertensão arterial. Mesmo as mulheres que apresentaram normalização da pressão arterial após o parto acabam, ao longo prazo, tendo 4 vezes mais risco de desenvolverem hipertensão arterial crônica. Ok. Hipertensão crônica na gravidez. A hipertensão crônica na gravidez pode ser classificada como leve para moderada e grave. Mulher portadora de hipertensão arterial precedente à gestação ou diagnosticada antes da 20ª semana de gestação. No caso da leve para moderada, hipertensão abaixo de 160 por 110, função urinária preservada, área cardíaca normal, fundo de olho somente com espasmos arteriolares, sintomatologia leve. Grave. Na hipertensão crônica na gravidez grave, a hipertensão igual ou maior a 160 por 110. Oliguria, hipertrofia ventricular esquerda, fundo de olho com cruzamentos patológicos ou edema de papila, cefaleia, escotomas, dispneia. No caso da superimposição de pré-eclâmpsia em hipertensão crônica, esse diagnóstico é feito quando aparece proteinúria significativa em paciente hipertensa antes da gestação. Clinicamente acontece um aumento agudo na pressão arterial e a proteinúria serve como marcador dessa associação. Ok, voltamos então para a questão. Temos aqui alguns sinais que são importantes para o diagnóstico, tais como a pressão arterial, que neste caso é 140 por 90, e a proteinúria de 24 horas, no caso 412 mg, ou seja, 0,4 gramas. A paciente não relata nenhuma queixa, portanto, de acordo com a pressão arterial, de acordo com a proteinúria, a paciente tem pré-eclâmpsia leve. Vamos então voltar aqui no slide só para a gente conferir. Ok, pré-eclâmpsia leve, hipertensão abaixo de 160 por 110. A nossa paciente tem 140 por 90, ok? E proteinúria de 24 horas, no caso, proteinúria entre 300 mg e 2 gramas em 24 horas. A paciente da questão tem 412 mg ou 0,4 gramas, portanto, ela se encaixa na pré-eclâmpsia leve. Portanto, a alternativa correta, alternativa A, pré-eclâmpsia leve.